Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo do estudo do Livro dos Espíritos, esse livro base que nos traz tanto autoconhecimento e muitas reflexões para nos esforçarmos aí para colocarmos em prática no nosso cotidiano. E vamos agradecer assim o nosso anjo da guarda, os nossos mentores que nos acompanham nos estudos. Agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. Obrigada, Mestre Jesus, pelos ensinos, pela lei do amor. E agradecendo a Deus pelo dom da vida, por essa oportunidade terrena de estarmos aqui. E assim, com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. Gerson, pode começar hoje para nós. Bom dia, Sueli. Seu vídeo e seu áudio estão fechados. Então, vamos lá. Continuando aqui na 679. Pergunta: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Resposta: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Então, nós comentamos isso, né, no início desse capítulo, que nós temos possibilidades, diversas possibilidades de trabalho, que nem sempre o trabalho quer dizer, ou não necessariamente tem como fim a busca da remuneração, né? Nós vimos isso no início aqui desse capítulo. Então, pessoas trabalham para ganhar dinheiro para se sustentar. E pessoas trabalham por amor, fazem o que gostam e ganham dinheiro para se manter. São duas situações diferentes, mas em torno do trabalho. Na verdade, aqui o que não pode é ficar parado. Ficar parado. Exatamente. A ociosidade vai ser algo ruim. É algo ruim, Uhum. porque só o fato de não fazer o bem já é um mal, né? Já é um mal. O desperdício de um dia, por exemplo, de um dia de vida, traz uma culpa muito grande, porque chega no final do dia, vem aquela reflexão, né? Poxa, hoje eu não fiz nada, fiquei o dia todo na frente da televisão, não fiz absolutamente nada, nem para mim, nem para outro, nem para ninguém. Fiquei lá parado. Isso é muito ruim. Nós perdemos oportunidades, né? Desperdiçar um dia de vida é algo assim, é muito mal, é muito mal. Então, o trabalho está aí, ele sempre está disponível. E ele
sempre deve ser realizado com amor, porque isso vai ampliar a nossa inteligência, vai fazer crescermos, vai fazermos mais felizes, né? Então, por exemplo, aqui indo mais assim na essência dessa pergunta, quando ele fala, mas quando o homem chega no momento que ele ah, conquistou tanta remuneração suficiente para ele parar com o trabalho, né? Já atingir uma remuneração tranquila para viver bem. Mas assim, outras oportunidades virão, né? E é necessário colocar esse tempo livre à disposição do nosso semelhante, porque é amando o próximo que nós vamos encontrar o caminho da evolução. Então Deus dá a, vamos dizer assim, o adiantamento para nós de conquistarmos, né, uma independência material aqui no Provas e Expiações, justamente para quê? Para nós termos tempo para esse outro trabalho, né? Então, um grande empresário, por exemplo, ele tem que gerar empregos, ele tem que gerar oportunidades para um pai de família levar dignidade para dentro do seu lar. Ele tem que ter um trabalho com base no amor, né, em prol do seu semelhante, como eu entendi aqui. Então, trabalho nunca faltou e nunca faltará, né? Então, a gente não pode, nós temos que lembrar que trabalho não é só carteira assinada, salário no final do mês, né? Trabalho, tem trabalho voluntários, tem... O que não falta aqui é trabalho. O que não falta aqui é trabalho. Foi isso que eu entendi dessa questão. As pessoas veem, as pessoas que não precisam, né? Que já nascem, vamos dizer assim, em berço de ouro, né? Que têm heranças fabulosas, né? Elas têm uma obrigação, entre aspas, né? Um dever perante a espiritualidade bem maior, como você colocou, porque ela tem mais tempo útil para poder fazer a caridade, para fazer trabalhos voluntários. Me remeteu ao nosso evangelho, né? Aquela senhora rica, né? Que tricotava, que ajudava uma família pobre, que se escondia a carruagem para que não houvesse aquela... ah, para aquela a humildade dela, né, que levava a filha junto e aprendia, ensinava a filha a praticar a caridade. É um trabalho, né? Ela não precisava de nenhum trabalho, mas ela usava o tempo livre nesse trabalho de ajuda, nesse trabalho de caridade. Então, muitos, né, aproveitam esse berço de ouro para ajudar o próximo, enquanto que outros não, né? É a missão de cada um, né? A gente já, no nosso processo reencarnatório, escolhemos, né? Vir assim, em berços de ouro, para ver o nosso comportamento, as nossas tendências, né? Para se pensar, né? É bem interessante essa questão, porque aqueles que até já se aposentaram, então beleza, né? Não preciso fazer mais nada, vou ficar de perna pro ar. Gente, não aguenta, sabe por quê? Porque a lei do trabalho é uma lei divina, então ela está reverberando em todos nós, não tem exceção. Então, às vezes, eu vejo e eu me encontro nessa situação. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu me aposentei, mas eu não paro. Ai, que bom, né? Ai, que bom que a gente não para, que está na ativa, né? Que está fazendo alguma coisa. E aqueles que não precisam mais trabalhar para o seu próprio sustento, né? Para garantir aquele pãozinho, né? De cada dia, mas ele está regido pela lei do trabalho, porque a gente já viu, a lei do trabalho não se limita ao físico, ao material, mas ele pode fazer um trabalho voluntário, né? E hoje em dia a gente pode usar a internet
para tanta coisa boa, né, gente? A gente vê tantos exemplos bons aí. Então, assim, só fica parado realmente quem quer ficar na ociosidade mesmo. Quem quer sair dessa lei do trabalho, porque ela está aí. Porque a lei do trabalho, todos estamos regidos e a gente desenvolve a nossa inteligência, né? Onde a gente pode contribuir para nós mesmos. Porque o nosso corpo físico, ele necessita desse repouso, né? Tanto que tem a aposentadoria, mas a nossa mente, o nosso espírito está em constante evolução. Então, como vocês comentaram, quanto maior o tempo livre, e-mails que recebe, maior também tem a disponibilidade e responsabilidade de empregar tudo isso também, né? Porque, como o Gerson colocou, a ociosidade não é benéfica para ninguém. Então vamos lá para 680, que é bem interessante. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? A espiritualidade responde: Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Então, olha só, aqui o Kardec ele pergunta: e aquele que não consegue trabalhar com nada, não tem condições físicas, né? Como é que fica? Então, a resposta aqui da espiritualidade é bem firme. Tanto que depois fala para a gente ver aí a questão 643, estou até abrindo aqui. Mas a espiritualidade já começa, gente, falando o quê? Que Deus, ele é muito justo e soberano. Então aqui, Deus, ele é justo e só condena aquela inutilidade que o próprio homem quer ficar nela, né? Como a gente comentou aí na questão anterior. Quando aquele, ele meio que exige dele ficar no ócio, né? Então, porque Deus, ele dá sempre a possibilidade de cada um ser útil, gente. Mesmo diante de qualquer dificuldade, adversidade, né? Então, às vezes falta apenas aquela vontade, né? Aquele bichinho que vai picar a pessoa de levanta-te e anda-te, né? Faz acontecer. Então, quem faz o acontecer, gente, somos nós mesmos. Então, não há quem não possa ser útil de alguma forma. Mesmo aquele que não pode fazer um trabalho material, seja por uma doença, por uma idade, por limitações físicas que sejam, mas ainda pode contribuir de várias maneiras, até mesmo como a gente comentou aqui da internet, porque o trabalho a gente já viu, não se restringe ao trabalho físico. Ele pode ser intelectual, ele pode ser moral, ele pode ser afetivo, ele pode ser espiritual, gente. Quanto trabalho tem espiritual online? Olha um deles aqui, né? Auxiliando mais e mais corações. E além de tudo, a gente auxilia a nós mesmos, né? Porque a gente estuda, a gente aprende e a gente vai naquele esforço constante de colocar em prática aqui as nossas reflexões. Então, assim, uma palavra, um consolo, né? Um ensino, né? Uma oração. Tudo isso, gente, é trabalho. Às vezes tem gente que só se limita a pedir oração, mas ela também pode fazer tanto para ela quanto para o outro. Então, tudo é trabalho. Então, a verdadeira inutilidade só existe mesmo quando aquele ser humano, né, o indivíduo, ele quer ser inútil mesmo, né? Fechando ali para o seu egoísmo, para sua indiferença, e tipo assim, eu já fiz minha parte, tô na minha, me erre. Acertem tudo, mas me errem e não me olhem, né? Então, assim, a lei do trabalho, ela é universal, ela abrange todos. Então, sempre todos temos algo a oferecer.
E aqui na 643, que até a espiritualidade aqui fala para vermos, a 643 que a gente já estudou, Kardec pergunta: há pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? Olha a resposta da espiritualidade: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. É, é, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então, gente, viver no mundo é isso aí. Sempre tem alguém que necessita daquilo que você pode contribuir. Aí me veio na cabeça, quando eu estava vendo essa questão, vamos pegar aquele cantor, né, o Herbert Viana. Lembra do acidente que ele teve? E como ele ficou, aquele músico, né, do Paralamas do Sucesso? Quanto sucesso ele não fez, hein, gente? Mas ele teve um acidente lá aéreo que ele ficou com sequelas neurológicas, né? Eu acho que ficou paraplégico também, não me lembro muito bem, mas ele continuou compondo e mostrando para todos, né, a arte através, né, dele, com as suas adversidades, com as suas dificuldades, mas ele não parou e continua inspirando muitas pessoas por aí. Se a gente for falar também da música, lembram da história do Beethoven? Beethoven, ele perdeu a audição, mas mesmo assim ele encanta a todos nós ainda hoje com as suas músicas, que elevam o espírito, né? Quantas pessoas que perderam o braço, ou nasceram sem braço, sem perna, né? Ou com qualquer patologia aí, mas faz alguma coisa. E vamos mais ainda na simplicidade. Quantas pessoas boas eu vejo aqui na internet que traz cursos, traz estudos, né? Traz bastante conteúdo bacana, porque eles passaram por processos rigorosos de uma ansiedade, de uma depressão, de um estado de dificuldade e saíram dessa e vêm para mostrar para as pessoas o quão é possível, né? A gente dá essa viravolta, sair, né, desse fundinho do poço. Então, vem mostrar como essas pessoas conseguiram sair. Então, isso eu acho tão bacana, né? Então, assim, tem muita gente boa que auxilia o próximo, às vezes indiretamente, nem sabe. Às vezes tem gente que numa palestra fala uma palavrinha que toca a gente, né? E você sai com aquilo lá na cabeça e fala assim: nossa, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é isso aí, gente. Você falou da palestra, eu lembrei, eu não me recordo o nome daquele espírita que ele fazia a palestra em cima de uma cama, né? Era levado na cama para fazer a palestra, né? Era Sendo que não tinha, Edmundo, não lembro o eu não nome lembro o dele. nome também, né? É, E me remete também a quantos velhinhos nesse momento, né? Nas suas cadeiras de roda, nas suas camas, né? Contando as historinhas, suas experiências, os netinhos nesse sim, momento, né? De feriado. sim, verdade. Então, Sim, sempre que eu se pode ser útil, né? Com Sempre. certeza. tava pensando aqui, né? Se uma folha não cai de uma árvore sem a vontade de Deus, que dirá a existência de um dito inútil, né? Então, assim, nada é por acaso. Um exemplo de um velhinho desse aí, que está totalmente dependente. No mínimo, ele está gerando um emprego. Tem alguém que ganha para cuidar dele. E Isso mesmo. internamente, ele deve estar trabalhando também os seus pensamentos, né? As suas reflexões,
para a sua próxima jornada aqui no Provas e Expiações, né? Sim. Então nada é por acaso. Se uma folha não cai sem a permissão de Deus, quiçá a existência ou não de um ser inútil aqui na Terra, né? É isso aí, gente. E que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares, em nosso coração. E até a próxima semana. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.